Olá pessoal, eu sou Daniele Dantas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre parto e amamentação durante a pandemia. Fiquem ligados! Yasmin nasceu no dia 13/3/2020, numa sexta-feira 13. Durante o ultrassom de rotina, o médico me falou: Dani, ela precisa nascer hoje. E eu, por quê, né? Fiquei um pouco assustada. Aí ele falou: se a gente esperar mais alguns dias, ela pode começar a entrar em sofrimento. Para evitar qualquer sofrimento, vamos fazer a cesárea hoje. E lá fui eu, né? Eu já estava acompanhada com o Álvaro, então ele já sabia. E a gente começou uma preparação para ter filho naquele dia. E eu, ainda na consulta, né, um pouco assustada, doutor, mas como que é? Como que funciona? O que vem depois? E ele falou para mim: Yasmin vai nascer com 2,5 kg mais ou menos. Pode ficar tranquila que ela tá saudável, mas eu não quero visita de ninguém. Eu, nossa, mas por que, doutor? Ele: porque a gente está numa pandemia. Então eu não quero ninguém, principalmente nenhuma criança, para levar nenhum tipo de doença nela, muito menos esse vírus que a gente nem conhece. Porém, aqui em Foz, ainda no dia 13/3, não tinha nenhum caso. E ouvia falar que em São Paulo já tinha alguns casos, já tinha tido morte, mas era tudo muito incerto. A gente não tinha nada concreto, né? Não tinha nenhuma medida ainda de restrição nesse dia. Eu falei: ok, tá ótimo, né? Até melhor assim, que ninguém vai no hospital, né? Já que o neném vai ser muito pequenininho e eu ainda vou precisar um tempo para me acostumar. Tudo certo. Fomos para o hospital às 19 horas da noite, fiz a internação, fiquei esperando o médico, o pediatra. Às 22h15, Yasmin veio ao mundo com 2,5 kg. Saudável, tudo certo, com todos os exames ok. E nós fomos pro quarto, passamos a noite, eu, Yasmin, o Álvaro e minha mãe. Passamos a noite, foi tudo bem, ela dormiu a noite inteira. No outro dia, começou a saga da amamentação. Yasmin era muito pequenininha, ela não pegava o peito. Eu colocava ela no peito, ela dormia. Eu tinha uma consultora de amamentação que me ajudou muito. Ela foi no hospital, ela me ajudava, né, a colocar a Yasmin no peito, a fazer a pega. Eu tive esse acompanhamento, porém foi bem difícil. E eu lembro que um dia no hospital a enfermeira chegou e perguntou: ela tá mamando? E eu falei: não, ela tá com bastante dificuldade. Então vou levar ela para tomar fórmula. E eu: não! E o Álvaro falou: mas amor, ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Eu falei: não, ela vai se alimentar só do meu peito. E assim eu, né, mãe de primeira viagem, fiquei lá tentando que ela amamentasse. E aí chegava, né, a enfermeira: não, vamos dar um pouquinho de leite para ela, porque ela precisa, né, para não baixar a glicemia. E assim foram os primeiros dias de hospital. Eu ganhei alta no domingo e o meu irmão chegou de Curitiba com a intenção de passar 15 dias aqui com a Yasmin. Ele chegou, nós viemos para casa, tudo certo. Eu já dormia sozinha com a Yasmin, minha mãe ia dormir na casa dela com o meu irmão e ficava em casa eu, o Álvaro e Yasmin à noite, e durante o dia eles vinham para me ajudar. Já durante o começo da semana, segunda e terça-feira, começaram os burburinhos, né, sobre o Covid, que provavelmente o comércio teria que fechar, e começou essa preocupação. O Álvaro chegou pra mim e falou: amor, a gente precisa decidir o que nós vamos fazer com a nossa loja. Se a gente começa a fazer o home office, o que a gente vai fazer? E eu, no puerpério, aquela loucura com o neném pequeno, sem conseguir amamentar, nesse dilema de dou fórmula, dou peito, o que eu faço com essa criança? E eu tinha que me preocupar com a empresa, com vários funcionários, com vários boletos para pagar. E eu lembro que eu chorei muito nesse dia e falei pro Álvaro: Álvaro, eu preciso que você decida sobre a empresa e eu preciso cuidar da Yasmin. Eu preciso de calma para amamentar ela, para dar o melhor para ela. E eu confio no seu trabalho, então preciso que você, junto com a nossa equipe, decida qual o melhor futuro para a empresa. E assim foi. Passaram 2 dias e eles decidiram fazer home office e toda a empresa foi para o home office.
Na quinta-feira dessa primeira semana em casa com a Yasmin, foi o primeiro caso de Covid em Foz do Iguaçu. E eu fiquei desesperada. Eu chorava muito, eu pensava, meu Deus, a gente não pode sair de casa, a gente vai morrer. Se a Yasmin pegar isso, ela não vai sobreviver, ela é muito pequenininha. Eu fiquei desesperada. E eu lembro que eu assisti uma live de um médico super conceituado em Foz, e ele falou que não era momento de sair de casa, que era o momento pra gente ficar mais em casa possível, evitar até sair na rua, andar na rua. Então o Álvaro falou, amor, a gente não vai mais sair de casa, nós vamos passar o dia inteiro dentro de casa, eu vou trabalhar daqui de casa, e se sua mãe e seu irmão quiserem vir ficar com você e com a Yasmin, ok, mas eles vão ter que dormir aqui com a gente. Nós dispensamos a moça que trabalhava aqui em casa, né, na parte da limpeza, e assim ficamos. Então eu passei de uma vida que era eu e o Álvaro somente, né, em casa, à espera de um bebê, pra eu, o Álvaro, um bebê, minha mãe e meu irmão, todos dentro de uma casa, 24 horas fechados. E aí, com, né, a pandemia, ficamos nós cinco, né, com a Yasmin aqui dentro, todos fechados. A gente não saía pra nada, a gente não ia ao mercado, a gente não pegava elevador, a gente fazia todas as compras, tudo pelo WhatsApp e só pegava aqui na porta do nosso apartamento. E assim, foi tão difícil, o sentimento era tão complicado, porque eu e o Álvaro, a gente esperou tanto pra ter a nossa filha e curtir aquele momento, né, nós dois, com o bebê. Eu lembro que a gente fez um curso de gestante e o médico até falava que como era importante ficar só o papai, a mamãe e o neném, né, pra se ambientalizar, pra, né, curtir esse momento, e a gente não conseguiu curtir esse momento assim. É claro, foi ótimo ter minha mãe aqui comigo, o meu irmão, eles me ajudaram muito, era minha rede de apoio, mas ao mesmo tempo eu também queria ter esse momento, né, com a minha família recém-formada, né, o meu bebê que tinha acabado de chegar, eu com tantas dificuldades de amamentação, de cuidados, com tanta insegurança. Será que eu tô fazendo certo pro meu bebê? Será que é assim? Será que é assado? A pandemia me trouxe mais incertezas e essas dificuldades de adaptação, porque eu passei a morar de novo com a minha mãe, de novo com o meu irmão, que era uma coisa que já fazia anos que isso não acontecia. E as pessoas têm hábitos, costumes, e são tão diferentes, né, do nosso dia a dia, e foram 15 dias muito difíceis, a gente teve que aprender a conviver um com o outro e mais um bebezinho. Então esses 15 dias foram bem difíceis e, né, nesse meio tempo eu fui na primeira consulta da Yasmin, né, com o pediatra dela, e ele pesou ela e falou uma coisa assim que foi muito difícil pra mim. Ele falou, Dani, a Yasmin tá passando fome, você precisa alimentá-la. Se ela acontecer qualquer coisa com ela, ela pode parar na UTI, ela pode estar desidratada, você tem que começar a alimentá-la. E agora, do jeito mais rápido, é dando fórmula. Então, você, a partir de agora, você vai começar a intercalar peito e fórmula, peito e fórmula. E aquilo lá, nossa, foi um choque, um baque pra mim, junto com tudo que já estava acontecendo de pandemia, de adaptação, eu ainda ter que abrir mão de dar só peito, né, peito exclusivo, pra ir pra fórmula também. Depois de um tempo, eu até entendi que, nossa, é ótimo, a fórmula, ela tá aí pra isso, né? Ela tá aí pra nos ajudar, ela foi estudada, ela foi desenvolvida por vários especialistas, então não tem nada demais nisso. Durante a gestação a gente escuta só falar, não, o peito é ideal, o peito é o melhor. É realmente o melhor, mas às vezes é preciso complementar com a fórmula. E aí, passando esses dias, Yasmin, enfim, com um mês de vida, pegou o peito e a gente conseguiu manter a amamentação mista de peito e fórmula por 9 meses. Eu lembro até que eu rezava assim todos os dias, ai Deus, tomara que pelo menos por mais um mês eu amamente ela. Pelo menos por mais um mês, até os 4 meses, até os 6 meses. E depois dos 6 meses eu me libertei mesmo da amamentação, pensei, bom, agora vai no tempo dela, a hora que ela quiser. E eu lembro que ela tava com uns 8 meses e minha mãe falou, nossa, ela já tá grandinha, né, pra ficar mamando no peito. E eu, mãe,
ela vai mamar até o dia que ela quiser. Perto dos 9 meses, eu lembro que ela já não mamava mais, ela só pegava o peito, ficava um pouquinho e já largava. Então, com 9 meses, ela largou do peito e a gente segue até hoje, com 1 ano e meio, mamando mamadeira. E ela só crescendo, se desenvolvendo, ganhando peso. E a fórmula veio justamente para isso, para agregar o peso, para ela ficar mais saudável, junto com o peito, que sim, é essencial, é o ideal, mas a fórmula trouxe essa saúde para ela também. O aleitamento materno, sim, ele é essencial, ele é o ideal para a criança, mas a gente tem que lembrar que nem sempre ele pode ser exclusivo, né? A fórmula ela tá aí para isso, para ajudar nós mães que temos algumas dificuldades para amamentar, enfim, a gente precisa entender e não julgar a mãe que está dando ali uma mamadeira para a criança. Afinal, a gente não sabe o que está passando na casa, na vida ou na cabeça dessa mãe. A gente precisa de muito mais apoio do que julgamento. Então, quando você vê uma mãe dando uma mamadeira, não fica pensando, nossa, ela não tentou, ou pré-julgando essa pessoa, mas apoia ela, sabe? Porque a mãe, ela precisa disso, ela precisa de apoio, ela precisa de carinho, de atenção também. Então, mamães que não conseguiram também amamentar, não fique com essa culpa. Não fica pensando que eu não sou a mãe perfeita ou a mãe ideal. Nós, mães, sempre queremos o melhor para os nossos filhos. Quando a gente decide por fórmula, por complementar ou dar somente fórmula, é porque com certeza a gente já passou por várias coisas, por vários problemas, por várias tentativas e essa foi a melhor alternativa para os nossos filhos. Agora eu quero saber de você, mamãe, como você fez com a amamentação do seu bebê? Você conseguiu amamentar exclusivo até os 2 anos? Ou você fez misto? Ou você fez só fórmula? Me conta aqui nos comentários qual foi a melhor opção que você escolheu para o seu neném. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, clica no sininho aqui embaixo e se inscreve no canal.